Salve, salve! A beleza de uma sociedade é que a estrutura dela não é esculpida em pedra, não é imutável, não é um mármore. O que acontecia no passado pode não estar acontecendo hoje. E o que está acontecendo hoje pode não acontecer amanhã. Então, vamos pegar um dado que é a taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade é o número de filhos que uma mulher tem. Há 50 anos, a taxa de fecundidade no Brasil era de 5 filhos por mulher. Hoje é de 1,65 filho por mulher, uma queda de 2/3. Quando a gente fala de mulher, nesse caso, entram as mulheres em idade fértil, que para a demografia é uma faixa etária que vai dos 15 aos 49 anos, não tem juízo moral nisso não, é a faixa etária usada para fins demográficos. Há pouco mais de 50 milhões de brasileiras em idade fértil. Em 2022, ano retrasado, que é o dado mais atual, esse contingente gerou 2,5 milhões de bebês, que é o menor número em quase 50 anos. É o que diz o último levantamento do IBGE, feito com base em registro de cartórios. Você fala, nós estamos em 2024? Pois é, os dados são de 22. A análise dos números, que são os mais atuais, aponta curiosidades que merecem registro. Você sabia que a queda no número de nascimentos de 2021 para 2022 foi mais forte nas regiões mais pobres, Nordeste e Norte? Registraram uma queda muito mais expressiva do que a queda no número de nascimentos no Sul e Sudeste. Mas quando eu falo mais expressiva, olha só, o Nordeste caiu 6,7% de 21 para 22, o Sul 0,7% de queda. Outro dado do estudo que vale destacar é a idade em que as mulheres estão tendo filhos. No ano 2000, 22% dos bebês tinham como mãe mulheres com menos de 20 anos, 22%. Atualmente, 12% dos bebês são filhos de mulheres com menos de 20 anos. Em 2000, outros 22% dos bebês tinham como mãe mulheres na faixa de 30 a 39 anos. Atualmente, a maternidade nessa faixa etária chega a 35%, ou seja, cresceu de forma expressiva o número de mães mais velhas. A análise dos dados populacionais, elas apontam que em algum momento a população brasileira, que está subindo e cada vez mais devagar, vai parar de crescer e vai começar a diminuir mesmo, em números absolutos. O ano em que isso vai acontecer é uma dúvida, era uma dúvida, né, porque vinha num ritmo o crescimento do Brasil, e isso, alguns anos atrás, parecia que essa queda populacional iria começar daqui a 20 anos, lá pelos meados de 2040. Os dados mais recentes mostram que isso deve acontecer daqui a 10 anos. Eu falei de nascimentos, 2,5 milhões de bebês no ano de 2022, o IBGE contabilizou também o número de mortes, 1,5 milhão de pessoas. Aí você faz as contas, a população brasileira ficou 1 milhão de pessoas maior em 2022. Por mais que a gente já tenha crescido mais, ainda assim a gente precisa se preparar para a chegada dos novos brasileirinhos, porque numa década a gente está falando em 10 milhões de pessoas a mais, dá uma população de Portugal, com reflexo na infraestrutura, educação, transporte público, saúde, segurança, previdência, e aí você vê que curioso. A decisão de ter mais filhos ou menos filhos é individual, é da mulher. Só que quando você soma essas decisões individuais e coloca os dados na planilha, o impacto sobre a sociedade é muito maior do que a gente imagina.